Boa tarde a todos. Estamos novamente no nosso bate-papo aqui na TV Luxos e vamos receber uma professora aqui para falar sobre um assunto especial, o bullying. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Garcia, que é livre docente e professora associada pela PUC. Lá na PUC ela é no Departamento de Direito Constitucional, uma das maiores especialistas do Brasil nessa área. Professora Maria Garcia, boa tarde. Muito boa tarde. Estou muito honrada de estar aqui à sua disposição. Me fala um pouquinho sobre essa nova lei do bullying. O bullying, que todos nós sabemos, veio ser mais ou menos contextualizado na lei, mas já é um problema que está sendo atacado pelos nossos tribunais. Ele já gerou vários tipos de ações, inclusive ações de direitos materiais, de danos morais, e de certa forma já tem algum tipo de responsabilização, mas agora ele está contextualizado de outra forma na lei. Me explica um pouco sobre isso, professora. O bullying existiu desde sempre. Eu sofri bullying no grupo escolar. Agora eu sei que é bullying, porque na época eu não sabia coisa alguma. Quase todos sofremos bullying. O que é o bullying? É uma violência física ou psicológica, desconsiderando a pessoa, seja por pilhérias, por adjetivos, por fazer pouco da maneira de falar, da maneira de vestir, ou porque a pessoa é uma pessoa pobre. Até na questão do lanche, que tipo de lanche que a criança leva para a escola, pode acontecer bullying. A questão é que a lei, agora, a Lei 13.185, ela trata especificamente do caso, determinando que o bullying seja divulgado e discutido nas entidades educacionais, nos clubes, nas sociedades recreativas. Ela é de 2015, Lei 13.185, e entrou em vigor em fevereiro deste ano. De maneira que todos agora estamos nos preocupando com o bullying, fazendo palestras, enfim, levando à divulgação e ao esclarecimento desse fato, desse fenômeno social. E me fala um pouco mais dos deveres agora que essa lei impõe a esses estabelecimentos, porque realmente as escolas estão vindo, as escolas, os estabelecimentos, os clubes, eles já estavam vindo com uma certa, mesmo que incipiente, vontade de divulgação. Mas agora é dever é diferente de vontade. Explica pra gente, inclusive para os nossos telespectadores, mas também como uma forma. Quais são as etapas que a lei implantou e, mais do que isso, quais são os deveres agora das instituições? Esta lei é muito boa porque ela explica, define o que é bullying, considera-se intimidação sistemática, o bullying, esses atos de violência física ou psicológica. Mas ela dá exemplos, ataques físicos, insultos pessoais, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, adjetivos, pilhérias. Nós sabemos que às vezes numa empresa ou mesmo sala de aula há indivíduos que se consideram muito espirituosos e gostam de fazer brincadeira a respeito dos colegas. E isso é bullying. Então esta lei ela veio a calhar, porque inclusive ela é educativa. Ela diz que somente em último caso, evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos de instrumentos alternativos que façam acontecer a mudança desse comportamento hostil. Então, em primeiro lugar, ela é educativa. Em último caso, é que ela será punitiva. Então, é realmente uma lei muito sábia, só que ela exige, ela quer prevenir e combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade brasileira. Na verdade, o que essa lei pretende é educar. Era educar o povo brasileiro a realmente afastar o bullying, Exatamente. Né? A senhora estava dando um exemplo interessante antes do início do programa, Sim. Que é o exemplo que às vezes... Conta de novo aquele exemplo que a senhora deu
da pessoa que a gente nem se apercebe e está fazendo bullying com a pessoa próxima da gente. Repete aquele exemplo que a senhora deu de bullying. Sem dúvida. O que eu notei nos meus estudos, tenho dado muitas palestras sobre bullying, eu notei que às vezes a pessoa que pratica o bullying não tem a consciência de fazê-lo. O bullying se caracteriza por violência física ou psicológica, com intencionalidade e repetição. Tem de haver repetição. Um único ato de uma pilhéria, de uma palavra mal feita, de uma desconsideração, não é bullying, é falta de educação. É falta de convivência humana. Mas quando se repete, então nós temos intenção e repetição. São dois elementos do bullying. Pois bem, muitas vezes a pessoa pratica bullying, mas não tem a consciência de que é bullying. Pensa que é forma de conviver com as pessoas, que é muito engraçadinho ou engraçadinha, botando adjetivos nas outras pessoas, ou fazendo pilhéria a respeito de um defeito físico ou psíquico, por exemplo, uma pessoa que tem a língua presa, que tem aquela dificuldade de falar. Então, o companheirinho, isso acontece muito entre crianças, porque a criança é uma coisa extraordinária. A criança, ela é honesta, mas ela é cruel. Ela não tem ainda aquele modo de pensar que nós temos de ser delicados com as pessoas, de não chamar atenção, social. Não tem o discernimento. Então ela é honesta, mas não tem o discernimento de que não deve dizendo as coisas assim. Então ela pratica realmente bullying nos companheirinhos se ela nota alguma incapacitação da outra criança. Mas os adultos já não. Nas empresas, nas faculdades, e isso acontece mais do que podemos imaginar. Então, a divulgação é muito importante. A lei manda divulgar, implementar e disseminar, constituem objetivos do programa desta lei. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Então, é preciso levar as palestras de bullying. Eu já estive no HC, do qual Comissão de Bioética eu faço parte, dando palestra para uma porção de pessoas. Gravei 3 aulas sobre direito, ética e moral, que as pessoas também não sabem o que é moral, o que é ética. Penso que é uma coisa fora do nosso mundo, absolutamente, e é uma coisa diária. E, como aqui, aceitando o seu convite tão interessante, tão honroso para mim, para a divulgação do bullying. Portanto, ela é educativa e ela determina a divulgação, conscientização de que existe o bullying. Sim, e ela é voltada para essas instituições, mas também é voltada para a sociedade em geral. Isso, para toda a sociedade. Portanto, todos estamos convocados a divulgar e para que as pessoas se conscientizem do bullying. Que venham saber que aquilo que ela pratica, que ela não imaginava, já foi previsto em lei. E essa parte da lei educativa, que ela diz evitar tanto quanto possível a punição dos agressores. Então, eu tenho um dossiê a respeito disso. Há escolas, por exemplo, a escola, o que acontece? Tem um menino ou menina que pratica o bullying e tem as vítimas. A chamar as crianças e conversar, chamar os pais e conversar, e não punir. Há escolas que dão, quando é reiterado, quando já avisou e tudo mais, por exemplo, limpar a biblioteca, ordenar a biblioteca da escola. Nunca num caráter, fique de canto, você está de castigo. Porque a criança, como eu disse, ela é honesta, mas ela não tem essa responsabilidade, ela não pode responder pelos seus atos. Muito menos se em casa ou na própria escola existe a intimidação chamada bullying.
E muitas das vezes ela presencia em casa. Em casa também. Então, às vezes você já tem essa divulgação na escola e que não chegou ainda em casa e ela tem duas coisas conflitantes, Sem muito dúvida. diferente, que é a postura na escola, Sem que é dúvida. a educação escolar e a educação em casa Sem conflitando. dúvida. Então é muito importante Muito. que a escola chame o pai, porque ensina o pai também Certo. esse conflito Dizendo pessoal. isso, né, falando da lei, o que ela pretende. Agora, é preciso chamar a atenção para o bullying nas empresas, porque aí adquire um caráter muitíssimo mais sério. Se bem que a criança não esquece, não, ela leva isto. Mas na empresa, o bullying como violência física, eu tenho casos em que empregados terceirizados foram proibidos de tomar água, de ir à toalete, porque acho que é uma forma de fugir ao serviço. E isso, repetidamente, é bullying. É bullying. As pessoas serem chamadas de idiotas. As pessoas serem chamadas de nomes pelas chefias. E também existe o bullying dos subordinados com referência às chefias. Também existe esse bullying, não é? Então, na escola, o professor fazer uma afirmativa sobre a teoria do direito, por exemplo, pode ser entendido que o professor é contra ou a favor de determinada prática. E sempre haverá um grupinho que vai praticar o bullying contra este professor ou esta professora. De modo que é preciso ver que o bullying é de chefias para subordinados, mas os empregados também praticam bullying contra a chefia, levando boatos, não executando bem o seu trabalho, obrigando a chefia a tomar atitudes reiteradas. Isso é muito comum. É por isso que essa lei pede que seja implantada ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Tem de ser geral, de chamar a atenção da sociedade brasileira para este fato tão antigo e que agora a lei decidiu corrigir. Ou seja, de uma maneira agora mais que se impõe, que agora temos de obedecer, porque tem lei a respeito disso. Eu até me atrevo a dizer que sofri bullying já na procuradoria. Eu fui procuradora do Estado e chefiei 4 subprocuradorias. E numa delas, a direção cometeu um erro de administração. Ela me pediu para chefiar aquela subprocuradoria, mas o chefe não foi afastado para outra procuradoria. Eles tinham seus motivos para mudar a chefia. Só que o anterior chefe ficou. Então, no primeiro dia que eu adentrei a sala da chefia, minha sala tinha chefia separada, não é? Tinha um despacho embaixo da minha mesa. Você sabe o que é um despacho? Sabe? Já viu esquinas de despacho? Embaixo da minha mesa tinha um despacho. Chamei o contínuo, não fiz escândalo. O senhor faz favor, o senhor leva isso e joga fora no lixo? Okay? E continuamente, os meus subordinados, entre aspas, porque eram meus colegas de procuradoria, com atitudes de desconsideração, não entrar na sua sala, na hora do café não reunir com você. Isso, a lei fala também, o alijamento da pessoa da convivência na repartição. Isso também é forma. Isolamento social consciente e premeditado. Então você é aquela pessoa que não é chamada na hora do almoço para ir almoçar junto. Você é aquela pessoa que na hora do café ninguém diz: "Ô, Ana Paula, vem cá, vamos tomar café. É hora do café." Você sabe disso, é uma hora tão agradável de não participação no grupo. Diz a lei, esse isolamento social consciente e premeditado. Nesse ponto nós podemos ser profundamente cruéis, sem às vezes perceber que é bullying, que eu estou causando um sofrimento moral àquela pessoa, que é um sofrimento que é até indenizável. Hoje, na Constituição, nós temos a indenização material e moral dos nossos atos. O que eu percebo é o seguinte: a indenização, até nos casos que a senhora disse, a indenização com relação ao ambiente de trabalho, sempre há
possibilidade do dano moral do trabalho, Isso. dos danos morais indecorrentes aos demais casos que a senhora citou. Mas o que eu estou percebendo é que a lei não quer a indenização, porque essa vai vir de um caso ou outro. Conscientização e mudança de comportamento. Isso, o que ela quer é ela a é educar. Educacional. É educacional. Por isso que eu acho realmente muito bem feita esta lei, porque ela veio para essa finalidade. E o que eu noto também, Ana Paula, já que estamos nesse ambiente de empresa, de bullying, de comportamento, eu noto muito que nas empresas privadas, nas empresas públicas, nas repartições públicas, eu fui procuradora há 33 anos, procuradora do Estado, que não haja uma educação continuada. Porque se houvesse educação continuada, de dar palestras a respeito de o que é ética, o que é moral, a respeito de bullying, você não acusa a pessoa em especial, mas a pessoa que pratica fala, opa, isso é comigo. E ela se conscientiza. Então, por isso que a lei pede para ser divulgado, para ser debatido, porque aí você pega os que praticam e os que não praticam, todos ali com um auditório. Então, é uma educação continuada. E isso eu noto muito, principalmente na administração pública. Eu trabalhei um pouco na administração privada, porque podia, a época era só meio período, e eu notei que as grandes empresas, você nota isso, a IBM, a GM, elas têm educação continuada, elas propiciam cursos aos seus funcionários, até retiram às vezes o funcionário do ambiente de trabalho, coloca num hotel, uma semana. Eu mesma dei aula de psicanálise transacional para um grupo da GM, num hotel aqui em Atibaia, eu e 2 outros professores. Então, veja você, por que a empresa gasta dinheiro com seu funcionário? Porque ela sabe que o retorno vai ser muito bom. Ela investe no funcionário. Você não nota isso, em geral, nas empresas brasileiras e na administração pública. O funcionário é muito desconsiderado, como se não tivesse remédio. Mas ele não é educado. Você faz concurso, vai lá tomar posse. Aí, como fizeram com a gente, comigo, chega lá, olha, esta é sua sala, esta é sua mesa, tchau. Pronto, você não aprende o que é administração pública, os princípios da administração pública na Constituição, empatia, comunicação social, como estabelecer uma empatia. Nada disso. Então, não podemos nos queixar que o funcionário no guichê adore dizer para o público, volte amanhã. Adora, não é? Volte amanhã. Às vezes por um segundo que você chegou no guichê, porque ele também desconsidera o público. Ele não sabe o que é um servidor público. Há um autor norte-americano, Edward Griffith, um artigo que eu tenho, porque eu fiz administração pública na GV, pós-graduação na GV. E ele diz, o funcionário público é a pessoa mais importante do Estado, mais importante do que o presidente, do que o governador, do que os próprios juízes, porque é ele que faz a máquina caminhar, a máquina funcionar. É admirável. Essa é a doutrina norte-americana sobre o que é o servidor público, o funcionário público. Eu também concordo com a senhora que as repartições públicas, elas não são treinadas a como lidar com o público, elas são deixadas. E aí o público sente, não é, essa diferença, essa desconsideração, sem saber que ele não está sendo capacitado, saber o que é o Estado, o que é funcionário público. O funcionário, na hora que você disser para ele, você é o Estado no guichê, porque ninguém foi apresentado ao Estado de São Paulo. Nunca ninguém foi apresentado. O funcionário no guichê, ele é o Estado. Então, se ele for conscientizado dessa importância, como diz o Ernest Griffith, ele vai sentir outra pessoa, ele vai servir ao público com outra atitude, principalmente se ele tiver uma educação continuada, para ser cada vez mais capacitado para servir ao público. E
E com certeza, se ele for aceito, bem aceito e tratado pelos seus iguais de uma forma melhor, num ambiente agradável. Eu me lembro que eu trabalhei na Xavier de Toledo, dentro do INSS, fiz estágio na Procuradoria do INSS na Xavier de Toledo. O prédio por dentro era horrível, um carpete tenebroso, computadores obsoletos, com certeza não deve ser mais aquilo, deve ter mudado, mas eu lembro que o ambiente era muito ruim. Os funcionários que trabalhavam ali eram pessoas ótimas, maravilhosas. O ambiente humano em si era gostoso, mas o ambiente, o local em si era uma coisa meio deprimente. E os fóruns, vários fóruns de São Paulo, agora eles estão sendo renovados, tudo, mas muitos fóruns de São Paulo são lugares, chegam a ser depressivos pela caoticidade deles, né? Então talvez essa lei também sirva para isso, para ter essa mudança de comportamento até entre os funcionários entre si, para que eles tenham um ambiente humano melhor, né? Sem dúvida, né? Faz toda a diferença. Local, e isso é muito importante também, porque estando melhor entre eles, eles também darão o melhor de si para nós, que é o público que recebe. Sem dúvida. Eu até devo prestar uma homenagem. Durante os 33 anos que eu servi ao Estado, eu trabalhei 3 anos a mais do que deveria, porque eu temia aposentar-me, mas aí eu já tinha um plano B. Todos devem ter um plano B. Pois bem, um dos dirigentes, o Dr. Fernando Ribeiro Duval, ele nos propiciou vários cursos pagos pelo Estado. Na GV, durante um ano, curso pago pelo Estado, e eu gostei tanto do sistema educacional da GV que depois eu fiz vestibular, acredite, passei e fui fazer mestrado em administração pública. Nos propiciou, enfim, vários cursos variados, a um grupo, a quem quisesse, que era um voluntário. Pois bem, depois que ele deixou, cada 4 anos mudava a superintendência, o superintendente seguinte chamou-me lá. Durante esse período, durante 2 vezes por semana, aquilo que eu aprendia lá fora, eu passava para os demais funcionários. E eles se sentiam tão importantes indo para a sala de aula, caderno embaixo do braço, sobre administração pública, sobre empatia, sobre autoconhecimento e comunicação, que se sentiam orgulhosos. Pois, as direções seguintes me chamaram e disseram: eu soube que a senhora dá uns cursos aqui, sem prejuízo do serviço, claro. Eu disse sim, foram cursos que me foram propiciados pela administração e me foi autorizado que eu passasse, compartilhasse aquilo que eu aprendi. Pois bem, mas durante o expediente não. Se a senhora quiser dar os cursos à noite, a senhora poderá continuar. Diz, perdão, porque à noite eu estou fazendo curso pós-graduação. Eu acho que à noite o funcionário não vai aproveitar, só por muita necessidade. Que ele trabalhou o dia todo, né? Então já de manhã você tem aquela disposição. Então vinham um grupo de um setor, outro grupinho de outro, sem prejuízo do serviço. Então, terminaram os cursos. Terminaram. Então, veja a mudança de atitude, não é? Fernando Ribeiro Duval, ele era administrador profissional e sabia da importância da educação continuada para os servidores. E então nós vemos o que essa lei está fazendo, inclusive, de mudança de mentalidade. Ela deve fazer mudar porque ela é obrigatória. Ela deverá divulgar e conscientizar. E isso também. Mas eu acho que desde a mudança da nossa Constituição, em que colocou o princípio da eficiência, sim, em que introduziu vários princípios no Brasil, nós já, sim, começamos a mudar a questão da introdução de, sim, vários princípios na administração pública e colocou a nossa administração pública para andar. Muito inclusive, bem lembrado. Diga. Para colocar a administração pública para estudar, para se encaixar, para colocar ela na roda da eficiência. Eu acho que ela já vem mudando com o tempo. Bastante. E nesses passos, essa foi mais um vetor
nessa mudança? Eu acredito que sim, muito bem lembrado, porque pela primeira vez uma Constituição brasileira colocou expressamente na administração pública, artigo 37, o princípio da moralidade administrativa. Evidente que esse princípio sempre existiu, implícito, mas agora é expresso. Então agora não há como ignorar o princípio da moralidade. Então esta lei do bullying é uma forma de concretizar o princípio da moralidade, porque o bullying é imoral, vai contra a ética praticar o bullying contra uma pessoa. Vai contra a ética. Um dos meus professores da USP, Goffredo Silva Teles, ele escreve: ética é a disciplina da convivência humana. Então, esta lei, ela quer ensinar a convivência humana na escola, na empresa, em toda a sociedade brasileira. Nós tivemos que dar concreção a uma norma que já existe há milhões de anos, que é a moral. Desde sempre. Desde sempre. Os gregos já falavam de ética. Já falavam de ética e moral, mas tudo bem, nós tivemos que colocar ela concretamente a nossa Constituição para dizer algo que já existe há milhares de anos. Engraçado que a gente sempre achava a palavra ética uma coisa fora da nossa vida, né? Uma pessoa muito aperfeiçoada, jamais. Não, etiquê em grego quer dizer apenas caráter, correção. Caráter, correção. Nada demais, algo correto. É isso, é ético, né? A menor distância entre dois pontos não é a reta? Então haja retamente, sem tergiversação, sem enrolação, sem engano. Eu asseguro que é mais barato. Pelo menos o caminho é mais curto. Agradeço a presença da senhora aqui mais uma vez. É sempre um prazer tê-la conosco. Obrigada, professora. Uma boa tarde. Eu agradeço profundamente essa atenção de vocês. Permaneço ao dispor. Eu é que agradeço esta oportunidade.